No seu receptor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Germano Guerck, que veio lá de Porto Alegre para servir a Companhia Hering. Aliás, a Companhia Hering, quando eu fui trabalhar para lá, né, minha faxinete, agora sim, seu Pipão, agora o senhor acertou. Também tenho um filho que trabalha na Companhia, porque a pessoa tinha um orgulho da Companhia Hering, né? Eu tenho um filho também que trabalha lá na Companhia Hering e tal. Quando eu, um ano e pouco depois que disse que ia sair, mas você tá louco, Pipão? Você vai sair aqui da Companhia Hering? Mas eu vivi 30 e poucos anos sem a Companhia Hering, sabe que eu vou não conseguir ver mais 10 que eu tenho de vida ainda. Né? Mas era um galardão, né? Ah, sem dúvida. Era na época uma referência têxtil, não só no Brasil, que era a maior do Brasil, mas estava entre as maiores do mundo, né? E é uma empresa que eu sempre gostei muito de trabalhar. E normalmente quando a gente encontra as pessoas que trabalharam lá, quase sempre as pessoas recordam com muito carinho aqui a experiência que tiveram na organização, né? Então, eu tenho assim um carinho muito especial assim pela organização. Pela perspectiva da administração, foi uma organização que permitiu com que a gente tivesse muitas iniciativas, cometesse alguns erros, né? Mas claro, a gente tem que cometer mais acertos do que erros, né? Então, sempre tive muita liberdade de trabalho, principalmente no período que eu fiquei fora aqui de Blumenau, né? E até pouco tempo atrás ainda eu leciono na universidade, convidava o pessoal da Hering para participar das disciplinas e trazer um pouco de experiência. Você chegou a conhecer o seu Ingo? Acho que sim, né? Eu conheci ele, mas ele já não estava mais ativo. Eu via ele, vi uma ou duas vezes. Era uma figura assim, eu trabalhei lá, eu achei uma figura assim fantástica, sabe? Um dia, porque ele entrava na sala dele, assim, tinha uma fotografia atrás da cadeira dele, do pai dele, do Couteiro. E ele estava assim, geralmente sentado, olhando a fotografia do pai. Um dia eu te esperei, seu Ingo, qual é a maior lição que seu pai lhe deixou? Nunca fazer alguma coisa que possa envergonhar a família. Assim era o pensamento dele, né? Era uma figura mesmo e de uma simplicidade, não era fingimento, nada, ele era simples mesmo, né? Um dia eu disse, seu Ingo, o senhor na sua idade já devia ter um motorista. Não, isso é coisa para gente rica, ele disse. Que ele tinha aquele Opalazinho desde 72, né? O Opala eu lembro. O Opala Commodore. O gerente no Rio de Janeiro me contou que um dia ele, em São Paulo, aliás, um dia ele estava lá em São Paulo, foi na nossa filial de São Paulo, lá no escritório. Aí, na hora de ir para o aeroporto, disse, onde é que eu pego o ônibus para ir para o aeroporto? Aí o gerente, não podia deixar ali de ônibus, ele vai de ônibus, nós, toda a vida até começar a ter que ir tudo de ônibus, tudo de carro, né? Aí foram levar ele no aeroporto. Mas ele queria pegar um ônibus para o aeroporto. Ele era assim. Daí eu acho que isso acabou trazendo também, obviamente, essa influência dele para a forma de comportamento da empresa. Não, tanto que assim que, por exemplo, o Aldo Pereira de Andrade era empregado da Companhia Hering, era o candidato da Companhia Hering, era presidente do sindicato. E se elegia sempre, e os funcionários deixavam ele, olha, eu queria que você votasse no Aldo. Aquilo era voto caixão, né? Voto garantido, né? Geralmente, quando o patrão fala que quero que vote no meu candidato, eu voto tudo contra. Isso, exatamente. Não, foi um período bacana de aprendizado ali que passei, desses 12 anos lá. Né? 12 anos, tempo passa. Aí voltei em 2002, em dezembro de 2001, e aí em 2002 já comecei a lecionar na FURB. Antes disso, por um tempo, na época que eu estava na Alemanha, a gente trabalhava com licenças, né? Licenças tipo da Disney, da Warner e outras, né? Então eu conhecia assim, uma quantidade grande de agências que tinham marcas, e aí quando eu vim eu passei a representar duas empresas, uma que tratava de bandas de rock, Iron Maiden e outras, né? Então fiz isso por um bom tempo, por uns mais de 10 anos, e National Geographic também, para licenciamento. Então foi uma atividade que eu continuei, né, que tinha esse conhecimento de lá, trouxe para cá, e por um tempo eu acabei desenvolvendo aqui na... Gostou? Foi bacana, foi uma experiência interessante, participava de shows de bandas, então era uma coisa bem diferente. Virou roqueiro. Virei roqueiro. Participava junto de uma das empresas que fiz licenciamento, participava da Feira da Música, lá em São Paulo, né? Então foi um aprendizado, uma experiência. Você tinha que representação para Santa Catarina? Não, para alguns, para a América do Sul. Então da National Geographic, que era mais um nicho de mercado aqui.
eu licenciei uma linha de cama, mesa e banho, e no Chile que eu tinha 2 clientes, que um na área de montanhismo, fazia barracas e equipamento de montanhismo, e outro que fazia cadernos, né? E as de banda de rock foram só aqui no Brasil, né? Foram empresas de cadernos. Então estás viajando pela América do Sul? Eu ia para o Chile com uma certa frequência, né? Porque eu tinha clientes lá, e aqui no Brasil, principalmente no eixo aqui, São Paulo, Rio, porque depois de representar empresas que tinham bandas no exterior, eu acabei trabalhando com algumas nacionais também, né? Então, algumas bandas nacionais a gente fazia o licenciamento também, Sepultura, por exemplo, né? Então, tinha algum contato com o pessoal lá ia frequentemente para São Paulo, e eu principalmente para São Paulo. Você sabe que quando eu uma vez fui ao Chile com a Zuma, e eu gostei tanto do Chile, disse, pô, se eu não fosse tão já com a minha vida tão enraizada e com os filhos tudo lá em Blumenau, eu vinha morar no Chile. Eu gostei do Chile. Eu vinha escrever aqui livro, coisa, porque gostei do clima, né? E do povo. Olha, e uma coisa que me chamou a atenção numa das visitas que eu fiz a um dos clientes, eu trabalho com comércio exterior, né? E aqui no Brasil a gente pode, por exemplo, importar algum produto, mas não precisa pagar o imposto de importação, desde que não use o produto, né? E o produto fica então num depósito alfandegado, né? Num depósito que é controlado por uma outra empresa, e a empresa não tem nem acesso ao produto. E aí eu fui visitar esse cliente lá no Chile, que fazia equipamento de montanhismo. Ele tinha lá no depósito dele um cantinho fechado, com grade, assim, né? Trancado por cima, tudo, tá todo gradeado. Aí eu perguntei para ele ingenuamente, isso aqui é um produto mais caro aqui para evitar o roubo, né? Uma coisa. Ele disse, não, isso aqui são mercadorias que eu trouxe e eu não paguei o imposto ainda, o imposto de importação. E, portanto, eu deixo aqui no meu estoque, mas eu tenho que deixar ele lacrado, porque só paga quando vender. Eu não posso usar. E aí ele disse, mas e como é que retira? Vem alguém aqui para abrir? Não, eu abro ali, retiro a mercadoria e declaro, e aí eu pago o imposto. Eu pensei, pô, isso aqui é uma lição para nós. Eu não sei se algum dia a gente vai poder fazer isso aqui no país. Aqui o cara não vai gastar nem dinheiro com a grade, muito bem pagar o imposto. Exatamente. Né? Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A preocupação também de emitir nota fiscal em tudo. Isso hoje também já está muito parecido. E o Chile é um país interessante, porque eles praticamente importam tudo, né? Sim. Da pasta de dente, sabonete, tudo. Só produzem mesmo, acho que é mineral, né? Minério de cobre, né? Cobre, que é a riqueza, e peixe que eles têm. Isso. E mais recentemente a produção de lítio, né? Que é usado nas baterias. Né? Então tem esses 3 países aqui, Chile, Argentina e Bolívia. Minério também, né? E o resto é tudo. E do Brasil mesmo, que vinha de caminhão chegando lá do Brasil, carregando mercadoria, impressionante. Até um tempo atrás, carros brasileiros tinham muito, ainda existe, né? Mas hoje tem mais carros chineses lá do que brasileiros. Né? Mas é um país muito organizado, muito tranquilo, seguro. Muito. Né? Comparado com outras capitais, Santiago é uma cidade. Tem até ladrão anda numa beca, né? Que falaram, olha, forem naquele Cerro Santa Lucia, cuidado e tal. E a gente foi, eu, a Zuma, o Fabiano com a Braulia. E a Braulia, uma correntinha que assim, com coisinha de brilhante, que ganhou da pai, da mãe, sabe o que traz de valor. Aí vem um cara bonitão, assim, terno, gravata, aquela coisa, quando passou... É mesmo? Ele chamava de achorro, jato. Mas olha, nem arranhou o pescoço dela, né? Quando o Fabiano pensou em reagir, ele já estava lá na esquina. Adeus, correntinha. São outros métodos, né? A gente tem que estar Mas não é porque aqui quando o cara vem, já assim, esse cara tem cara de bandido, né? Já se fica já a mulher já segura a bolsa. Esse é um dos perigos que a gente corre quando vai numa cidade ou num país onde a situação é mais segura que aqui, porque a gente meio que relaxa. Né? Aqui, se a gente vai para uma cidade grande, uma capital, a gente fica preocupado e já toma cuidado com qualquer movimento. Né? Se a gente vai para um local aqui que é mais garantido, mais seguro, assim, aparentemente, a gente relaxa e acaba muitas vezes caindo pelo canto. Exatamente. Pois é, isso aí. Mas então, você continua com esse licenciamento? Não. Da FURB não teve que parar, né? Não, até... Porque eu lecionei na FURB de 2002 até 2012, 10 anos, eu lecionava 1 ou 2 disciplinas. Né? O que você dava lá? De disciplinas do comércio exterior, temas contemporâneos, sem só do comércio exterior, né? Raramente alguma outra disciplina quando algum professor ficava doente, mas 95% do comércio exterior. Então durante 10 anos eu era quase como um bico, eu ia 1 ou 2 vezes por semana na FURB. Aí
Mas eu criei muito gosto pela profissão, né? Nunca me imaginei professor, Pimpão. Nunca passou pela minha cabeça. Né? E quem é que te ofereceu essa chance? O meu colega David Bilsland. Né? O David era meu colega na Hering, e ele já lecionava na FURB há um tempo, até de vez em quando ia nas aulas dele para falar sobre a operação da Hering no exterior, quando eu estava por aqui, mas era assim, esporadicamente. Até que eu voltei, aí teve um professor que teve um problema de saúde, no início do ano, tipo assim, início de março. Aí ele me ligou perguntando se eu teria interesse em lecionar. Eu não tinha didática, né, porque eu nunca tinha lecionado, não tinha problema de falar do assunto porque conhecia bem. Né, então ele me convidou e foi assim, numa quarta-feira eu fui fazer entrevista lá com o chefe do departamento e na sexta-feira eu comecei a lecionar. As aulas eram na sexta-feira. Em 2002, né? Então, e claro, aprendi, depois eu tive uma formação didática lá na metade do ano, né? Então, mas criei muito gosto pela possibilidade de auxiliar na formação de jovens, né? Que é uma coisa que nós temos necessidade, é urgente, né? Eu até sempre digo assim, você teve essa felicidade de ser filho de família alemã e aprender alemão, porque a minha mãe, que a mãe dela é de família alemã e o pai dela é italiano, só falava português. Né? Nós somos um povo sem vergonha nisso, né? A gente podia ser um povo com facilidade de sair pelo mundo afora vendendo as nossas coisas. Sem dúvida. A gente nota assim que o alemão, claro, eu sou suspeito para falar, porque o alemão para mim serviu muito profissionalmente. Né? Sim. Então eu, nas aulas, eu digo ao pessoal, idiomas é super importante, independente de qual que você tem afinidade. Né? Tem, claro, obviamente o inglês é o mais importante. Mas nós que nem espanhol, por exemplo, nós somos o único país aqui da América Latina que não fala espanhol. Devia ter aula na escola, aqui já desde o primário, já para falar as duas línguas fluentemente, né? Tinha facilidade em Argentina, não vai fazer negócio. Não. Isso, no curso nosso de comércio exterior a gente oferece espanhol, né? Espanhol para negócios, claro que é assim, em um semestre não tem como aprender o idioma, mas como é um idioma parecido com o nosso, não é? Eu sempre que possível, se um estudante tem a possibilidade de fazer um intercâmbio fora do país, a FURB tem uma série de universidades parceiras aqui na América do Sul, vamos passar um semestre lá, passando um semestre lá, falando espanhol, volta fluente. Né? E a gente tem empresas aqui, tem a Bung, que trabalha muito fortemente com o mercado aqui da América Latina, né? Então tenho ex-alunos e alguns alunos que trabalham lá e que usam espanhol todo dia. E a área têxtil, que é a área onde eu vinha, né? que eu tive a minha formação, ela hoje praticamente não exporta mais para a Europa, né, para os Estados Unidos, né? Mas a exportação para a América do Sul continua forte. Né? Então existe essa demanda. E no alemão, a gente nota as empresas de prestadores de serviços, né, como T-Systems e outras que estão por aqui e que precisam. Os alemães andavam aí procurando gente para trabalhar. Teu filho foi um, né? Foi um. Está feliz da vida lá. Isso. A gente teve agora recentemente, no início do ano, uma agência que trouxe 15 empresários da Floresta Negra e vieram os contratantes mesmo, vieram as pessoas lá que eram responsáveis pelo RH. E fizeram um evento no Centro de Inovação, teve mais de 2.000 candidatos. Né? É que eles lá, já quando eu vivia lá, né, quem tinha um filho tinha muito, né? As mulheres não queriam ter filho. Eu digo, olha, eu quero ver quem é que vai pagar a aposentadoria de vocês amanhã depois. Graças a Deus está cheio de turco lá, né? Exatamente. Para pagar a aposentadoria da turma, senão eles estavam com problema. Sem dúvida. E está faltando gente. Né? E nós aqui sobra gente, mas falta mão de obra. Mas em algumas áreas, então, até em função do meu trabalho lá na FURB, né, trabalho também na reitoria, até um pouco tempo atrás, a gente tinha, até uns 2 anos atrás, agências que procuravam enfermeiros aqui na região. Até hoje ainda tem na Alemanha, procuram no exterior. Né? Eu lembro de atender 3, 4, 5 agências, né? Mas não vem mais, porque não tem disponibilidade aqui de enfermeiros. Não tem. Nós trazemos até de outras regiões aqui. Né? Graças a Deus que tem o Nordeste, né? Tem, exatamente. Está vindo o Nordeste, não está fechando o hospital. Vamos fazer uma pausa para os comerciais, já a gente volta com o terceiro bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Germano Gerke.